TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. E hoje o programa vai ser um pouco diferente, vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram recentemente aqui no Correio Petropolitano Debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar as necessidades da PPO, de reforçar os últimos passos do desenvolvimento do jogo Combate de Rua e de valorizar a participação de atletas petropolitanos em competições de taekwondo. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Já estamos aqui ao vivo com a Ana Cristina Matos, que veio conversar com a gente sobre a PPO e também sobre as necessidades dessa casa e, é claro, o trabalho que a gente já comentou tantas vezes aqui no Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem também, um prazer te receber aqui. A gente estava até conversando aqui antes de começar, aqui já recebi outras pessoas da PPO, mas a Ana, presidente, é a primeira vez hoje. Fiquei afastada um ano, né, por causa de doença, estou retornando agora. Então, assim, e já começando a lutar por algumas coisas que estão acontecendo, né? Que são coisas novas até que a gente não tinha, que é o caso das goteiras, lá no nosso refeitório, na nossa sala de convivência, na sala da assistente social, e que vem atrapalhando a vida dos pacientes. E também perigoso, porque se algum paciente escorrega, cai, é responsabilidade nossa. Então, a gente fez o Pix Day esse mês, né, solicitando às pessoas que possam nos ajudar para que a gente possa consertar o telhado. É realmente uma ação, essa questão do Pix Day acontece todos os meses, no primeiro dia de cada mês, Isso. mas dessa vez tem esse destaque, esse apelo especial, justamente por conta dessa necessidade, que é muito no momento, é algo muito importante mesmo para casa, para poder fazer esse reparo. Então, a doação que é feita no Pix Day pode também ser realizada em todos os outros dias do ano, não é mesmo? Pode, com certeza. O Pix Day é todo dia, primeiro dia do mês, e pode ser realizado qualquer outro dia também, né? A PPO, ela vive de doações, do nosso telemarketing também, que liga para as pessoas solicitando dinheiro, né? E a gente tem os nossos mensageiros que vão buscar. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade grande, né? A gente tem um gasto aí de R$120 mil por mês, que é assim, não é fácil da gente conseguir. Então, a gente faz alguns eventos também, rifa, bazar. Estamos com um bazar ali no final da avenida, onde era a garagem da Única, né? A loja 4, a Cláudia está lá para atender todo mundo, de segunda a sexta. A gente tem roupas belíssimas e você comprando alguma coisa nesse bazar, você está ajudando um paciente de câncer. E a nossa campanha para o telhado, você pode doar em material, em ajuda financeira. Se você que estiver nos ouvindo for um profissional que possa nos ajudar a ir lá consertar o telhado, a gente também agradece, porque a mão de obra hoje é o mais caro, né? E o mais difícil. Então, assim, se você que está aí, que tem um tempo disponível, que possa nos ajudar, a gente agradece muito. É realmente algo, esse apelo é muito importante e é uma necessidade muito grande da Casa de Apoio nesse momento. Casa que a gente já conversou algumas vezes, que faz esse trabalho tão bonito, tão importante aqui na cidade de Petrópolis e precisa desse apoio da população, como a Ana acabou de falar. A casa vive justamente desse apoio, dessa ajuda da população, dessas doações. Então é muito necessário que a população ajude mais uma vez nesse momento. E a gente já conversou algumas vezes aqui com outros membros da PPO justamente sobre esse trabalho. Mas só para a gente relembrar, vai que tem alguém que não tenha assistido, Claro. queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona a PPO.
A PPO é uma casa de apoio, então a gente acolhe os pacientes que vêm de fora do município ou pacientes que moram longe, tipo no Brejal, né? Lá em Madame Machado, e em alguns lugares longe, porque eles fazem tratamento de radioterapia, que é todo dia, de segunda a sexta. Então, para ir e voltar todo dia, não tem condições. Então, a gente atende muito paciente da região serrana, de toda a região serrana nossa aqui, porque Petrópolis é o único local que tem uma máquina de radioterapia, senão só no Rio de Janeiro ou em Juiz de Fora. Então, a radioterapia atende todos esses municípios da região serrana. E para ir e voltar todo dia é muito sacrifício para o paciente. Então, ele fica na nossa casa, ele não paga um tostão, tá? É tudo de graça, a gente dá apoio psicológico, de assistente social, fono, fisioterapia, nutrição, e a gente tem os grupos de terapia ocupacional, temos grupos que eles possam se colocar, né? Seu problema, ver que não só ele está com problema, que tem mais pessoas ali com problema, cada um com o seu, um consegue ajudar o outro dentro desses grupos. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? Mas, assim, eu tenho funcionários registrados, né? Toda a equipe administrativa, do telemarketing, da limpeza, cozinha, são prestadores de serviço através de CLT. A nossa equipe técnica é toda prestadora de serviço, então a gente tem toda uma equipe técnica e atendemos também de segunda a sexta no ambulatório do Alcides Carneiro, porque os pacientes que estão sendo tratados lá, eles procuram a assistente social lá, a Hilda, ou a Andréia na quinta-feira, e ali elas direcionam, porque aí a gente cuida de exames que tem que fazer, agenda exame, corre atrás, vê se saiu, se não saiu, agenda médicos. A gente tem agora, desde o ano passado, a van vai e vem, que pega os pacientes aqui na rodoviária, levam para fazer o tratamento em Correias e traz de volta. Isso também foi um ganho muito grande para os pacientes. Então, assim, tudo é despesa, né? Apesar da van ter sido doada pela prefeitura, é da prefeitura, não é nossa, o motorista e o combustível é pago pela prefeitura. Então, a gente só tem a administração da van. E isso foi assim um pedido nosso no governo passado, desde que o CTO foi para lá, porque ficava muito difícil, às vezes o paciente tinha que pegar 3 ônibus. Quem mora no Quitandinha, tem Quitandinha até o centro, do centro até Correias, e de Correias até o Alcides Carneiro. Então, assim, ficava muito difícil, às vezes fazia quimioterapia, vinha passando mal dentro do ônibus, as pessoas não conseguem muito entender, não dão um local para as pessoas sentarem, vêm em pé dentro do ônibus, e a gente conseguiu essa van, que ela trabalha desde 7, a primeira sai às 7 da manhã, e a última voltar às 5 horas da tarde, que volta para Petrópolis. Então a gente pode perceber que são diversas ações, diversos tópicos que formam toda essa estrutura da PPO, que, como você mesmo falou, geram várias despesas, mas que são feitas justamente para dar esse conforto, dar essa qualidade de vida para esses pacientes que estão passando por um momento tão difícil, um momento que ficam tão fragilizados. Então, como eu já disse uma vez, vou dizer mais uma vez, uma outra, esse projeto da PPO, toda a associação, todo esse trabalho de todas as pessoas que são envolvidas é muito bonito, é muito necessário e já faz parte da nossa cultura, e é bom que a gente vê que as pessoas abraçam a PPO. A gente teve a Caminhada Rosa no passado, que foi um grande sucesso, e a gente tem que a gente precisa que a população abrace mais uma vez nesse momento. Nesse e também, momento de crise. Exatamente, nesse momento de crise, esses problemas que são urgentes, não é mesmo, Ana? Porque janeiro e fevereiro são datas muito ruins para o telemarketing. Por quê? Todo mundo está pagando IPVA, IPTU, material escolar, então as nossas doações caem muito. E assim, exatamente na época das chuvas, né? Que a gente não tinha essas goteiras todas. Eu acho que o trânsito também, passando ali pela Visconde da Penha,
teve um buraco ali quem vai para Doutor Saerp, né? Que ficaram 2 ou 3 semanas, o trânsito, o ônibus passando, e trepida, né? E essa é aquela casa antiga, aquelas telhas antigas, provavelmente também devem ter saído do lugar para isso. E o telhado do refeitório foram pedrinhas que caíram e furaram as telhas que a gente precisa consertar. E assim, a gente fica muito preocupada porque os pacientes, na maioria, são pacientes que já são de uma certa idade. A maioria deles de escorregar, levar um tombo, se machucar. Então, assim, a gente precisa urgentemente consertar esse telhado para que a gente possa dar mais segurança para os nossos pacientes. Que eles possam também comer com tranquilidade, fazer as reuniões com tranquilidade e a gente também ficar mais tranquila de que as chuvas estão aí, previsão de chuva para a semana inteira, né? E a gente precisa resolver isso. Então, eu conto com a ajuda do Petropolitano, que sempre ajudou a PPO, que sempre esteve junto com a PPO, para que a gente possa conseguir consertar esse telhado. Perfeito, então já fica esse pedido, esse pedido de ajuda da PPO para toda a população petropolitana, para apoiar mais uma vez, para poder justamente dar estrutura, dar esse conforto e também essa segurança para esses pacientes que, como eu já disse, estão passando por um momento de tamanha fragilidade e precisam dessa ajuda. E Ana, como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Você já falou do Pix, já falou também, claro, com a doação de material, um possível profissional da área que queira ajudar, mas como é que as pessoas podem fazer para manter essa ajuda? As pessoas vão até lá, procuram vocês, como é que faz? É só ligar para o 2242-0956, que é a PPO, e falar direto com o nosso telemarketing, que também pode ajudar. Perfeito, então já fica aqui esse caminho, é justamente ligar para esse número para entrar em contato com a PPO e oferecer ajuda, perguntar como fazer a doação, para justamente dar esse apoio que é tão necessário, como a Ana acabou de falar para a gente, R$120 mil por mês é um valor altíssimo, então toda ajuda é bem-vinda, nem que seja R$1, R$1.000, todas as pessoas que quiserem e puderem ajudar são muito bem-vindas nesse e em todos os momentos, para que a PPO possa continuar fazendo esse trabalho que é tão importante aqui na cidade de Petrópolis, que acontece em Petrópolis, mas como você disse, afeta tantas pessoas e ajuda tantas pessoas. Tantas pessoas da região serrana, né? Perfeito, Ana. Tem mais algum ponto que você queira falar sobre a PPO ou até mesmo fazer de novo esse pedido? Eu queria, além desse pedido da ajuda para a gente consertar o telhado, convidar a vocês a irem também no nosso bazar. A gente tem roupas lindíssimas lá, é tudo limpinho, tudo organizadinho, tá? E assim, você comprando uma roupa lá, você está ajudando ao paciente de câncer. Então, assim, não é só uma roupa que está ali, né? Significa muito mais para o ser humano, significa muito mais para a PPO. Então, você podendo ir lá, contribuir, comprar uma roupa, um sapato, um utensílio de casa, procura a Cláudia está lá todos os dias e você vai estar nos ajudando. E aí agradecer, né, à população petropolitana que sempre nos ajuda, agradecer a você por ter nos convidado para vir aqui e poder fazer esse pedido, e a toda a TVC, né, que está sempre nos ajudando e que está sempre junto com a PPO. E sempre estaremos juntos, sempre será uma parceria muito boa e, é claro, sempre de portas abertas para vocês, sempre que necessário. A PPO realmente é essencial para o nosso funcionamento da nossa cidade. Também quero agradecer você, Ana, por ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. Tá, obrigado. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro.
Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo mais uma vez com o Jadir Vale, que veio, é claro, trazer atualizações para a gente sobre o desenvolvimento do jogo Combates de Rua e também falar sobre um evento bem interessante que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Jadir, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os espectadores. Sempre um prazer te receber aqui, a gente conversar sobre esse desenvolvimento desse jogo petropolitano que se passa em Petrópolis. A gente sempre bom destacar aqui, realmente dando espaço para mais esse tópico da cultura petropolitana, né? Que quando nós estamos falando de videogame, também estamos falando de cultura e é bem interessante a gente sempre estar trazendo aqui, porque é um desenvolvimento bem legal e um desenvolvimento bem pessoal, né? A gente pode dizer isso, né, Jadir? Sim, verdade, cara. Todo esse projeto é um projeto autoral, né? Começou lá atrás comigo, aí com o passar do tempo a minha esposa entrou, que a gente casou, aí ela entrou na produção, então foi o projeto pessoal que está evoluindo e agora a gente tem bastante novidade para falar, porque tem muita coisa boa que aconteceu desde a última entrevista. A gente está sempre aqui trazendo essas informações e, é claro, nesse meio tempo, enquanto a gente não tem entrevista, o desenvolvimento está ativo, está acontecendo muita coisa. Mas antes da gente falar sobre o jogo, vou pedir só para... Vai que tem alguma pessoa que não tenha acompanhado nossas entrevistas, então vou pedir que se apresente para o nosso público. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Jadir Vale, eu sou desenvolvedor independente daqui da cidade de Petrópolis. Eu sou dono do estúdio Vale Verso, que é um estúdio dedicado à publicação de jogos e HQs indies, né, histórias em quadrinhos, e atualmente eu tenho um projeto chamado Combates de Rua, que é um jogo de luta inspirado em clássicos dos anos 90, como Street Fighter e The King of Fighters, mas com o diferencial de ser totalmente passado aqui na cidade de Petrópolis, onde os cenários são tanto pontos turísticos quanto lugares comuns que petropolitanos assistem. Assistem, então perto ali, participam e tal. Eu tenho a assistência da minha esposa, Carol Moreira, né, que ela entrou no projeto e tem me ajudado muito, onde a gente divide as tarefas, e por enquanto é um jogo feito por uma equipe de 2 pessoas, então, tipo assim, a gente tem que comemorar muito que a gente está tendo muito progresso diante de tanta adversidade, né, já que uma equipe com 2 pessoas é complicado pro tipo de jogo que a gente está querendo fazer. É justamente por conta desse número de participantes no desenvolvimento e ainda mais por ser você e sua esposa, que eu digo que é um projeto bem pessoal, que é realmente bem próximo. E Jadir, falando sobre esse desenvolvimento, queria que você falasse pra gente as atualizações que teve
desde o nosso último encontro aqui, da nossa última entrevista? Então, desde a última vez a gente finalizou quase todos os personagens do jogo. Eu posso garantir que agora só está faltando um personagem para ser programado, já que todos os outros já foram desenhados e respectivamente programados. Então só está faltando esse personagem que eu devo de começar a programar já na semana que vem, que eu acabei de terminar de programar o penúltimo, né? Que, por curiosidade, são o subchefe e o chefe final do jogo, né? Então, Inclusive, só fazer um destaque aqui, te interrompendo um momentinho, eu já vi o desenho desse subchefe, tá bem interessante, ele já me explicou um pouco das habilidades, é algo bem diferente, e a gente pode até dizer que é um pouquinho roubado, né, Jadir? sim, com certeza. Não, a tendência é que o chefe e o subchefe sejam roubados justamente para ter aquele grau de desafio que os jogos de luta proporcionam. Então, tipo assim, eu estou muito feliz com o resultado dos dois, assim. O subchefe, ele foi particularmente desafiador programar, porque ele tem umas habilidades bem diferentes. Em breve eu vou estar soltando novidades sobre ele, porque a gente está guardando as 7 chaves, o subchefe e o chefe, para dar aquele susto nas pessoas que estiverem jogando. Então a gente não quer dar esse spoiler para legitimar a experiência da pessoa jogando ali o jogo e ter aquela surpresa, aquele baque quando vê a aparência do chefe e do subchefe. Inclusive também, desculpa te Não, interrompendo sim. mais uma vez, é só que é um tópico bem interessante. Eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho dele, mas o Jadir falou, não, agora a gente vai guardar, tá guardando as 7 chaves, porque realmente tem todo esse grau da surpresa, toda essa questão da surpresa, Sim. que é tão positiva quando a gente está jogando videogame, né? É bem positivo, é bem legal quando você realmente é surpreendido e é algo que você não espera. Sim. Agora pode continuar, Não, vou com parar de certeza. interromper, tá? Não, claro, a gente fez até a gente tinha discutido muito, debatido, eu, minha esposa e a comunidade que acompanha lá o Combate Rua, que inclusive o pessoal que quiser acompanhar depois a gente vai deixar as redes sociais. Então o pessoal tem muito voz ativa, a gente está sempre escutando a comunidade. Então a gente tinha debatido sobre se a gente iria fazer trailers revelando o chefe e o subchefe ou não. Algumas pessoas eram a favor, outras pessoas eram contra, justamente por isso, que tira um pouco daquela surpresa de quando você joga a primeira vez e se surpreende com aquele chefe, com aquele subchefe, né? Então a gente está brincando com isso de manter em sigilo, né? Mas também tem outras novidades que eu posso compartilhar. A gente já está com uma nova interface do jogo, a gente atualizou a engine, a gente atualizou o moveset de todos os personagens, acrescentamos alguns golpes que foram muito pedidos pelo pessoal, algumas mecânicas de sistema de jogo, como quebra de defesa. Não tem aquelas pessoas que estão sempre jogando jogo de luta e tá sempre defendendo. A gente colocou uma quebra de defesa para equilibrar um pouco o jogo, para a pessoa ter que partir para sempre. Vai atacar, cara, não fica só defendendo, não. E diversas outras atualizações. A gente também já colocou o modo galeria, está funcional, o modo de som de teste, a gente já está com o primeiro capítulo do jogo totalmente finalizado e já estamos com a maior parte do elenco dublado, que da última vez que eu falei ainda estava faltando alguns personagens, ainda está faltando alguns, mas são só 4 para serem totalmente dublados para a gente estar revelando, além, é claro, do chefe final, porque o subchefe já está dublado, o dublador já tinha entregado a tempo, e tipo assim, a gente conseguiu adiantar muita coisa do projeto. Dá para dizer que agora está no final do final do cronograma, assim, da produção. Até tem um ditado bem interessante que envolve construção, mas envolve também jogo, que é a estatística do 80-20. Demora 20% do tempo para fazer 80% do trabalho e demora 80% do tempo para justamente fazer aqueles 20% finaizinhos, porque a reta final é o momento do polimento para poder deixar tudo bonitinho, para realmente sair um jogo bem feito, sair um jogo bem polido, para justamente os jogadores, as pessoas interessadas terem aquela melhor experiência, que é o que a gente tanto busca, né, Jadir? É Sim. claro que é uma realização pessoal poder Sim. produzir esse jogo, mas também é tentar trazer justamente essa boa experiência, aquele sentimento, como você disse, dos jogos dos anos 90, de todo aquele resgate cultural e nostálgico que a gente tem, poder trazer isso da melhor maneira. Então tem que tomar muito cuidado, tem que realmente ter esse desenvolvimento muito cuidadoso. Sim, verdade. A gente tem apesar de ser só 2 pessoas na equipe, eu cuido da programação. A minha esposa, ela não trabalha com programação nem nada disso, mas a gente está tendo um controle de qualidade muito rígido. Tanto é que a gente pega sempre feedback das pessoas. Os eventos que a gente participa, quando as pessoas jogam o jogo, a gente pega o feedback de todo mundo e a gente vai aperfeiçoando. O jogo só chegou no nível que está graças ao feedback da comunidade. Então eu agradeço demais a todo mundo que dedicou um tempo para jogar o jogo, testar as demos, participou dos eventos, jogou lá, porque esse feedback é muito importante
importantes para a gente evoluir o projeto. Que são várias pessoas jogando, vários estilos de jogos, então a gente consegue ver, ó, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, isso aqui precisa ser polido, isso aqui precisa ser nerfado, isso aqui precisa ser buffado, que é um termo que a gente usa, né, para enfraquecer o personagem, a gente nerfa, para fortalecer, a gente bufa, né? Então tem todo esse esquema assim, e graças à comunidade a gente está evoluindo muito a jogabilidade do jogo. A gente sempre tem para onde melhorar, mas eu estou muito satisfeito com esse feedback, com esse reconhecimento que as pessoas estão tendo com o nosso trabalho. Afinal, já daqui a pouco completa 6 anos que esse jogo está em produção. É muito tempo. É bastante tempo, mas todos os jogos têm esse desenvolvimento Sim. cuidadoso. Quando o jogo é bem feito, realmente esse desenvolvimento é longo, é cuidadoso, justamente para ter um bom produto final. E essa questão do feedback da comunidade, feedback das pessoas que estão acompanhando o desenvolvimento, é essencial, porque os jogos são para as pessoas. E Sim. não tem nada melhor do que ter essa resposta das pessoas para ter esse desenvolvimento bom e ter um bom produto final. Verdade. E falando desse produto final, aí a gente já chega no outro ponto da nossa entrevista de hoje, que é justamente esse evento. Queria que você explicasse um pouquinho desse evento que é focado no cenário carioca dos jogos de luta mais especificamente, e da participação do combate de rua nele. Então, a gente participou já desde o final de 2024. A gente começou a participar de um evento chamado Central Fighters, que é um evento organizado pelo nosso querido Silvino Júnior, né, o maior fã de Salvador Ganatti que tem por aí. Se ele vê isso, ele vai me xingar muito. Mas ele é um entusiasta, né, dos jogos de luta, e ele está querendo trazer competitividade para o cenário de esportes carioca. Tem muitos eventos acontecendo ao redor do mundo inteiro dedicado a jogos de luta, e principalmente aqui em São Paulo está tendo muita coisa. Então ele está querendo trazer essa cena para o Rio, justamente para revelar novos talentos, tanto quanto jogadores, quanto desenvolvedores. E aí que entra a nossa parte, né? Nós somos desenvolvedores e nós compactuamos desse pensamento e começamos a fazer uma parceria com esse evento. Estamos sempre participando de todas as edições possíveis, até que a gente foi surpreendido que no ano passado, né, ele revelou que queria fazer uma premiação dos melhores de 2025 e que a gente foi indicado. Nem foi a gente que pediu para participar, a gente foi indicado. E graças a isso, lá para novembro, ele começou uma votação popular, onde tinha vários nomes para as pessoas votarem em diversas categorias: melhor jogador de Mortal Kombat, melhor jogador de Street Fighter, os jogos do momento, e também tinha a categoria que a gente participou, que foi melhor desenvolvedor independente. Ele criou essa categoria, pois todos os desenvolvedores ainda estão finalizando seus jogos, que foram indicados no caso, né? Então ficaria meio injusto competir com jogos que não foram lançados, mas a gente foi indicado nessa categoria, e essa votação ela durou o mês de novembro inteiro, encerrou em dezembro. Quando ela encerrou, ele divulgou os 3 finalistas de cada categoria. E nessa categoria de melhor desenvolvedor independente, a gente ganhou. A gente estava com mais de 190 votos. No caso, a gente e eu, né, Jadir Vale, mas está praticamente representando o estúdio Vale Verso, né? Porque tem o meu trabalho, junto com os trabalhos da minha esposa, e o trabalho dos dubladores incríveis que estão ajudando a gente a tornar esse projeto realidade, né? E já foi uma honra ter ganhado, porque eu não imaginava que a gente fosse ganhar uma votação popular, porque tinha nomes de peso competindo, pessoas que já são muito conhecidas, e a gente, nesse cenário de jogos de luta, é relativamente novo. O Combat Rio é o primeiro projeto, e a gente começou a divulgar há pouco tempo, né, assim, oficialmente nos eventos e tal. Mas a gente ganhou, e já foi uma honra tremenda. Eu agradeço demais a todo mundo que votou. É lógico que a gente também fez a nossa campanha, né? Compartilhou para várias pessoas que a gente conhecia para votar, mas foi muito divertido. E eles avisaram que os 3 primeiros, né? Que no caso eu fiquei em primeiro lugar. O segundo lugar ficou com o Paulo Slash, né, do Slash Studios, que ele está desenvolvendo um jogo incrível chamado Project DC. E o terceiro lugar ficou com o Juca Jacaré, que está desenvolvendo o Dino Fighters. Ele é conhecido como Juca Jacaré por causa do personagem dele. E eles falaram que agora em janeiro teria a premiação, mas seria a critério do júri. Ele pegaria os 3 colocados e teria uma análise técnica do júri para decidir quem venceria, né? Tipo o Oscar mesmo, que acontece, né? E aí, mais uma surpresa, a gente ganhou, né? Porque o júri ele tinha alguns critérios que foram definidos, como comunicação com a comunidade, participação em evento, debate sobre o projeto, divulgação, e a gente acabou cumprindo essas metas, né?
que eles extrapolaram e conseguimos o troféu de primeiro lugar. E para mim foi uma honra danada, porque esse projeto já teve várias vezes que a gente pensa em desistir pelas dificuldades da vida, de ser só eu e a Carol, já aconteceu tanta coisa. E a gente ganhar, ter esse reconhecimento, ainda mais de pessoas de fora de Petrópolis, né? Porque a gente está falando aqui do cenário de esportes carioca. O pessoal poderia ficar pensando só em coisas do Rio de Janeiro, com a cultura da cidade do Rio de Janeiro, mas não. Eles abraçaram um jogo de luta com a ambientação em Petrópolis e abraçaram o nosso projeto. Então, tipo assim, foi uma honra incrível. Eu estou muito grato, fora que isso serviu de combustível para a gente ficar cada vez mais animado e se dedicar cada vez mais a completar o jogo, porque agora a responsabilidade aumentou, porque agora sim teve aquele choque de realidade que a gente viu. Tem muitas pessoas que acreditam no nosso projeto, tem muitas pessoas que querem ver isso acontecer. Então isso só fez com que a gente ficasse mais meticuloso e mais animado, mais determinado a entregar o melhor jogo que a gente consegue fazer. Perfeito, Jadir. Então a gente pode perceber que é algo muito positivo, um reconhecimento, a gente pode dizer que é um reconhecimento prévio, vamos dizer assim, Sim. porque o jogo ainda não está lançado. E é muito bom ver também esse espaço que o jogo tem ganhado, essa atenção que o jogo tem ganhado, não só no cenário petropolitano, mas também no cenário fluminense, o cenário de todo o estado do Rio de Janeiro. É algo realmente muito positivo. E também parabenizar por todas essas premiações, tanto pelo júri popular, tanto no júri especializado, que é o que a gente pode perceber, valida ainda mais o trabalho e também dá aquele gostinho, daquele combustível, como você disse, um combustível tão positivo, porque foi uma votação popular que vocês ganharam, que é muito bom a gente ter esse feedback do público, ter justamente dessas pessoas do mercado, essas pessoas que têm atenção nesse tópico, gostarem do jogo, tem todo esse ponto, todo esse engajamento para fazer a votação. E também o reconhecimento técnico, que também mostra que, tecnicamente, vocês estão fazendo um bom trabalho. Então, meus parabéns, Jadir. Obrigado, Hugo. E, gente, queria saber, e agora, Jadir, queria saber se você tem mais algum ponto que você queira destacar sobre o desenvolvimento do jogo ou também sobre essa premiação. Então, eu quero agradecer mais uma vez a equipe do Central Fighters por ter feito esse evento, essa premiação, e também o reconhecimento dos júris, né, por terem dado esse voto de confiança no nosso trabalho, que significou muito, de verdade, significou bastante pra gente. A gente sempre tem dúvidas se a gente está seguindo o caminho certo, mas isso mostrou que a gente está no caminho certo. Então, mesmo o jogo não estando finalizado, ele ter chamado essa atenção, mostra que a gente está no caminho certo. A gente não quer vacilar, a gente quer entregar o melhor produto possível. Então, eu tenho que agradecer aqui o Silvino, toda a equipe técnica, todo o júri, todo mundo que votou na gente. Então, muito obrigado por esse voto de confiança. Muito obrigado às pessoas que dão esse voto de confiança para o cenário de esportes carioca, os jogos de luta. E também por estar dando esse voto de confiança ao combate de rua. O que eu posso destacar é que esse primeiro semestre agora de 2026 vai ter muita novidade, tudo dando certo. A gente vai ter uma grande novidade até o meio do ano. Então aguardem aí, siga a gente nas redes sociais para saber dessa grande novidade. E a gente está muito empenhado porque agora é o processo de polimento e finalização do combate de rua. E em breve a gente vai estar fazendo um grande anúncio. Eu quero que todo mundo que está acompanhando o jogo não desista da gente, porque esse anúncio vai ser muito grande. Perfeito, Jadir. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber mais uma vez e, é claro, continuaremos com essas entrevistas e acompanhando o desenvolvimento do jogo. Muito obrigado, Hugo, mais uma vez. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui já com o Vitor e com a Ângela, que vieram conversar com a gente sobre a atuação do Taekwondo aqui na cidade de Petrópolis, mais especificamente sobre a Tim Lacerda e também sobre essa carreira da Ângela, que a gente já trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate, já conversamos um pouco e hoje a gente vai dar um destaque, é claro, para esse planejamento para o ano de 2026. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sempre um prazer receber vocês aqui no programa. Vocês já vieram, mas vou pedir que se apresentem para o nosso público, porque não conhece vocês. Meu nome é Ângela Azevedo, tenho 16 anos, sou atleta de taekwondo da Tim Lacerda. Conheci o Vitor nesse mundo da luta. Meu nome é Victor Lacerda, eu sou professor de taekwondo, né, de artes marciais. Tenho uma academia aqui na cidade de artes marciais, já dou aula há 11 anos. E sou atleta ainda também, ainda estou competindo e atuando como técnico. Perfeito. A gente, inclusive, já foi lá na academia do Tim Lacerda, nós já fizemos uma imagem, inclusive na primeira matéria que a gente fez sobre a Ângela. Então, quem está ligado aqui na TV Correio da Manhã há mais tempo já sabe até como é que é o espaço. E as pessoas também que estão nesse cenário, né, que a gente pode destacar, o cenário das lutas aqui em Petrópolis, das artes marciais. Inclusive, para a gente começar, antes de falar do Grand Slam de Taekwondo, queria que vocês falassem um pouco sobre esse cenário do Taekwondo aqui na cidade de Petrópolis. Atualmente a gente tem aulas de taekwondo ali na nossa academia, somente no centro da cidade mesmo, que é o nosso endereço. E quem quiser participar também das aulas, pode participar. Nós temos aulas tanto para iniciante quanto para atleta avançado. E também todas as idades, a gente pega desde 4 anos de idade até a terceira idade aí, não tem limitação. E o taekwondo ele é uma grande ferramenta para o desenvolvimento pessoal e também para o desenvolvimento físico. É um ponto importantíssimo da gente destacar essa questão do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento físico, e que é bem aliado à questão de ser aberto para todas as idades, não é mesmo, Vitor? A gente pode destacar que ele é muito importante para diferentes pontos da vida da pessoa. Com toda certeza, né? Às vezes a pessoa vê uma arte marcial somente como uma atividade física, uma forma de melhorar o corpo. Mas, assim, tem muitas pessoas que procuram a gente com a ideia, de repente, problema de ansiedade, depressão, que são problemas que hoje afetam muito a nossa sociedade, né? E realmente, assim, o esporte em si e as artes marciais, eles te trazem essa autoconfiança e esse autocontrole, e isso também melhora muito, tanto o físico quanto o mental. Perfeito, um ponto importantíssimo da gente destacar. E agora, você já falou sobre essa questão de ser aberto, ser um ótimo ponto para as pessoas, que querem participar, querem executar essas artes marciais. Mas eu queria perguntar agora especificamente para a Ângela, qual a importância para ela dessa arte marcial fora da parte da competição, que a parte da competição, é claro, é uma coisa mais esportiva, mais profissional. Mas eu queria perguntar a importância do taekwondo para você. O taekwondo para mim foi muito importante na minha vida, né? No meu mental, na minha saúde física também. Eu era pré-diabética, eu era acima do peso, essas coisas tudo, né? De saúde.
E aí conheci o taekwondo, conheci o kickbox e melhorou muito a minha vida através do esporte em si, né? Ansiedade, essas coisas assim, me ajudou muito. É um ponto importantíssimo. Aí, conforme foi entrando nesse mundo do taekwondo, foi acontecendo todo o desenvolvimento profissional, como a gente já comentou aqui em outras oportunidades, já tivemos aqui vocês nessas entrevistas. E eu queria perguntar para você sobre esse ano de 2026, mais especificamente sobre esse Grand Slam de taekwondo, que é claro, é o tema principal da nossa entrevista de hoje. 2026 eu quero que seja muito melhor que 2025, né? 2025 já foi muito bom, já foi meu primeiro ano de seleção, consegui. Eu espero que 2026 agora venham muitos títulos melhores, né? A gente vai participar do Grande Slam agora, tentando buscar esse título novamente, que eu já sou a campeã atual. E aí a gente vai tentar esse ano de novo ser titular da seleção júnior e a gente vai participar também do Sub-21, que a gente vai tentar pegar essa vaga no Sub-21 também. E eu queria que você explicasse também um pouco de como é que funciona essa competição. É uma competição que junta os melhores atletas de cada estado e juntam todos ali para conseguir essa vaga para entrar para a seleção brasileira. Perfeito, um ponto importantíssimo. E agora, perguntando ainda sobre a competição, mas agora para o Vitor, queria saber como é que funciona a preparação para a participação. Essa parte assim é bem intensa, né? Como eu falei no início do programa, a arte marcial ela é para todos, né? Mas a vida de atleta, aí a gente muda um pouco o cenário. Exige mais sacrifícios, é bem mais complicado. No caso da Ângela, ela treina 5 vezes por semana no taekwondo. Então ela treina comigo, que eu faço a parte técnica e tática dela. E ela ainda faz uma preparação física numa academia. Então ela faz aí, em média, contando musculação, treinamento físico e o taekwondo, em média 10 treinos por semana. Então, realmente, a gente pode perceber que em 7 dias fazer 10 treinos diferentes Exatamente. é algo bem considerável e exige muito. Só descansa no domingo. Só descansa no domingo quando não tem competição ou algum outro treino extra, alguma outra programação extra do taekwondo, exame de faixa, outras coisas que a gente faz, mas o treino mesmo é de segunda a sábado. E queria saber agora da Ângela sobre como que é essa sua rotina com tanta coisa, com esses só um diazinho de folga, como é que funciona a rotina para você, que ainda tem 16 anos, como você mesmo disse? Agora eu tô nas férias escolares, né? Então acaba ficando um pouco mais fácil. Aí concilio o treino, musculação de manhã, aí o treino tático, técnico à noite com o Vitor. Mas quando volta às aulas, né? Aí eu fico na escola de manhã, a manhã inteira. Aí depois saio da escola, já vou para musculação direto, aí vou em casa, faço alguma coisa em casa e daqui a pouco já volto para treinar de novo com o Vitor. Aos sábados é mais tranquilo, que aí eu dou aula junto com o Vitor para as crianças e logo depois eu tenho um treino físico, né, para fazer. Aí os domingos são mais tranquilos. O domingo consegue realmente ser aquela folguinha, aquele descanso, porque como vocês mesmos disseram, é uma rotina muito sacrificante, é realmente algo muito complicado para as pessoas para poder realizar realmente. São sacrifícios para essa vida de atleta e é importante também ter esse diazinho de folga, não é mesmo, gente? E eu queria saber de vocês também, como é que a Ângela já comentou um pouco sobre querer que seja um ano ainda melhor esse ano de 2026, mas eu queria que a gente relembrasse para o nosso público o que foi conquistado nesse ano de 2025 por vocês como equipe. Então, em relação aí o ano de 2025, realmente foi um ano muito bom, né? A gente conseguiu a vaga na seleção brasileira, a Ângela foi titular na seleção brasileira juvenil, que vai até 18 anos, e ela ainda conseguiu o segundo lugar e como reserva da seleção sub-21, né? Que é acima da idade dela. Ela ainda com 15 anos lutou nessa idade mais velha, né? E esse ano a gente vai tentar de novo e a gente crê muito na titularidade nas duas categorias. A Ângela também foi campeã dos Jogos da Juventude e campeã da Copa do Brasil pela segunda vez, bicampeã. Além disso, ela ficou em primeiro lugar no ranking nacional e eu consegui aí ser vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil, fiquei em quarto lugar no ranking nacional. Tive mais 2 atletas na categoria de faixa preta, né, lutando esse ano, que ficaram também em primeiro lugar no ranking estadual. E uma coisa interessante para esse ano é que eu ganhei também como o melhor técnico do estado do Rio de Janeiro no taekwondo de faixa colorida. Esse é um tópico bem interessante que a gente pode destacar que é um sucesso, é claro, de vocês todos como equipe, sucesso pessoal seu, sucesso da Ângela, desses outros atletas, mas também esse reconhecimento como técnico mostra que é um trabalho que está sendo feito todo
bem feito para justamente conseguir esses bons resultados nas categorias. E agora para a Ângela, pedi mais uma vez para falar sobre a questão desse ano de 2026. Você já falou que espera voltar, conseguir mais esses títulos, mas queria que você falasse um pouco de como é que você espera que vai ser esse processo desse ano que é tão importante. Esse ano, eu e o Vitor, né, e os meus pais, a gente conversou que a gente quer ir para campeonatos internacionais também, fora dos campeonatos de seleção, se eu pegar a titularidade, né? A gente pretende ganhar esses campeonatos, se Deus quiser, e juntar pontos no ranking mundial, para se um dia a gente conseguir também chegar no topo do ranking mundial. É um ponto interessante que pode perceber que é uma escalada, né? É uma escadinha, cada vez mais um passo, e o atleta vai se desenvolvendo dessa maneira. Queria perguntar para vocês como vocês enxergam, pensar quando vocês começaram. A gente já conversou com a Ângela sobre a maneira como começou, né, no Taekwondo, que não era algo que era mais um hobby, mais um momento ali de esperar, de preencher uma parte do dia contra uma situação complicada, envolvendo tudo que aconteceu aqui na cidade. Você esperava que lá atrás você poderia ter esse desenvolvimento todo? Não esperava isso, nem passava pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça nem lutar, sei lá, um estadual, nada assim. Passava pela minha cabeça só fazer por hobby mesmo, para distrair. E Vitor, você conseguia ver já lá no início, lá atrás, quando a Ângela entrou na academia, quando ela procurou vocês, todo esse desenvolvimento, toda essa ascensão? Na verdade, eu já conseguia ver, né? A gente, como treinador, eu tenho muito esse olhar da pessoa que leva o jeito e da pessoa que quer, né? E da Ângela, ela começou comigo no projeto, e assim, ela era uma aluna ali comum, mas que tinha muita vontade de aprender. E aí, quando ela foi lá para a academia, ela logo se dedicou muito e logo nas primeiras competições ela já se deu muito bem. E assim, eu percebia realmente que ela era um talento muito grande. Eu não imaginei que as coisas fossem acontecer de forma tão rápida, né? Porque já no primeiro ano dela de faixa preta, ela já conseguiu medalhas nacionais, títulos nacionais e a vaga na seleção brasileira já no primeiro ano. Então, assim, foi inédito para a gente a velocidade com que todo o processo aconteceu, mas assim, com muita dedicação de todas as partes, né? Eu citei aqui também os outros meninos que estão lá com a gente, porque a gente, como equipe, a gente é muito unido, então a gente treina todos os dias junto ali e a gente depende do outro para atacar, para defender. Então, assim, acho que todo mundo é merecedor, né, de tudo isso que está acontecendo com a gente. E realmente agora, assim, que as coisas estão mais palpáveis, a gente já está almejando realmente coisas maiores. Para esse ano aí a gente quer medalhas internacionais, que a Ângela já tem uma, que foi uma medalha de bronze no Rio Open ano passado. E esse ano a gente tem o Rio Open e tem outras competições fora do país que assim, a gente já está vendo para participar e vamos participar, para a gente acumular pontos no ranking olímpico e chegar no objetivo principal, que realmente é chegar nas Olimpíadas. É assim, hoje não é mais somente um sonho, as Olimpíadas elas já são um objetivo para a gente. Perfeito, é um ponto importantíssimo da gente destacar. As Olimpíadas, é claro, são o maior palco que a gente tem para todos esses esportes, vamos dizer, sem ser o futebol, que é um esporte que é Sim. muito amplo em outras coisas, em outros espaços. Os outros esportes, as artes marciais, o grande palco que a gente tem são justamente as Olimpíadas, e 2028 já está batendo na porta, né, gente? A gente já está no início de 2026, então a gente espera, é claro, que vocês tenham todo esse desenvolvimento e consigam esse objetivo, claro, representando a cidade, mas também representando vocês pessoalmente, que é um tópico muito legal, algo bem interessante da gente poder ver e acompanhar, é claro, aqui na TV Correio da Manhã, sempre convidando vocês e também dando esse espaço que é tão importante para a gente ver, tanto para a cidade, como eu já disse, mas também esse desenvolvimento pessoal para vocês. E sempre estaremos de portas abertas aqui, gente. Obrigado. Perfeito, gente. E com essas informações, é claro, acompanhando esse desenvolvimento, nós encerramos aqui mais uma entrevista aqui. Um prazer receber vocês mais uma vez. E é claro, conforme for passando o ano, conforme for acontecendo tudo isso, a gente vai continuar convidando vocês. Esperamos que vocês venham aqui ainda com muitas outras medalhas e, claro, com muitas conquistas aqui para o município, mas também para vocês. Tá bom, é um prazer, obrigado aí, gratidão pela presença no programa. E a gente espera aí conquistar muito mais e estar de volta aí com os novos resultados. Perfeito, gente. Agora eu vou encerrar nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.